Oi, a minha ideia hoje é falar da introdução, na verdade prefácio do primeiro capítulo desse livro aqui, que é O Andar do Bêbado. Eu já fiz essa leitura, né? Eu já li esse livro todo há alguns anos atrás. Eu lembro que eu ainda estava na graduação, eu li esse livro e depois eu li na sequência A Lógica do Cisne Negro, do Taleb. Foram dois livros que foram bem importantes na minha formação. Me formei em economia, então eu estava no final dessa formação e foi muito interessante para a minha leitura. Mas esse é um livro que eu acredito que essa é a primeira releitura que eu faço, né? Eu estou relendo ele, então a minha ideia é abordar capítulo a capítulo por aqui e a partir dessa abordagem falar um pouco dos principais conceitos que eu enxergo nele, que são relevantes, e também dar sugestões ou alguns insights que eu vejo na leitura. Ele é um livro sobre o acaso ou sobre a aleatoriedade, né? Eu posso usar qualquer um desses dois nomes. Eu acho que esse é o assunto que permeia todos os capítulos, tanto que o subtítulo dele é Como o Acaso Determina Nossas Vidas. Começando, na introdução ele vai dar um exemplo de uma pessoa que ganhou na loteria. E daí ele diz que essa pessoa tinha sonhado por 7 dias seguidos e durante esses 7 dias tinha dado outros 7 exemplos e daí, na verdade, ele jogou no número 48 pensando que 48 é 7 vezes 7. Então, ele fez um erro, mas ainda assim ele ganhou na loteria. E daí, com esse exemplo, iniciando por esse exemplo que o autor fala que existem alguns princípios que governam o acaso, sendo, por exemplo, esse, né? Então, foi um erro que fez com que a pessoa ganhasse na loteria, mas não importa muito, né, os motivos, principalmente quando a gente está falando especificamente de algum motivo como esse, né? Porque quando a gente fala de um jogo de loteria, o acaso, ele tá muito evidente por ali, né? Então, mesmo que a pessoa tivesse jogado aleatoriamente, né? Se vocês forem, por exemplo, numa lotérica e fazer aquele jogo que chama de surpresinha, né? Surpresinha a gente não escolhe os números. Quem escolhe é o próprio sistema, no caso da caixa, né? É isso que acontece. Então, na verdade, a chance seria mais ou menos a mesma, né? Pensando que os jogos do autor, né? Eu não sei exatamente de onde que ele é, funcionariam que nem os jogos brasileiros, né? Então, você fazer uma surpresinha ou você criar toda uma regra para jogar tal dia é o dia que meu filho nasceu e tal dia aconteceu tal coisa, aí você vai fazendo os números, dá no mesmo, né? E daí a lógica dele é falar sobre os princípios que governam o acaso e também pensar na tomada de decisão e nos processos que levam a julgamentos equivocados e decisões ruins quando confrontados com aleatoriedade e incerteza, né? O que ele vai começar a falar é que a mente humana, ela necessita de uma explicação causal, né? Então, é por isso que muitas vezes, depois que uma situação acontece, é muito fácil prever o que aconteceria, né? Porque a previsão que já se realizou, ela já está explicada na nossa cabeça. Então, a gente já consegue enxergar os motivos. E para a gente lidar com uma lógica de aleatoriedade é muito difícil, né? Então, por conta de tudo isso, é muito importante que a gente pense exatamente de que muitas vezes aquelas causas que para nós são vistas como únicas e exclusivas, eventualmente elas podem não ser tão únicas e exclusivas e pode sim haver um componente aleatório que é responsável por parte desses resultados. O principal objetivo desse livro é mostrar o papel do acaso para entender como que o acaso atua nas questões humanas, né? É assim que ele termina a introdução e daí a gente começa o capítulo 1, né? Ele vai começar o capítulo 1 falando que a vida é conduzida por diversos eventos aleatórios que determinam o destino. Então, não somente há relações causais, né? E uma relação, por exemplo, de esforço para resultado, como também existem muitos fatores aleatórios que são capazes, sim, de impactar os resultados.
E a capacidade de tomar decisões diante da incerteza é uma capacidade rara e ela não é muito usual dentro da mente humana. Então nós, seres humanos, não somos muito habilidosos a tomar decisões no ambiente de incerteza. Aí ele vai começar a dar alguns exemplos que são bem interessantes, né? Ele vai falar que tem um instrutor que ele xinga muito as pessoas que são instruídas por ele quando as pessoas têm um desempenho muito ruim, né? Então ele fala isso, não, eu geralmente xingo muito e depois de eu xingar muito, a pessoa melhora. A questão toda é a seguinte, se a pessoa teve um desempenho ruim, tá? E daí, depois desse desempenho ruim, ela vai tentar novamente. Vamos dizer que a gente está falando de uma corrida de 100 metros, tá? Então a pessoa correu 100 metros num ritmo que foi muito pior do que o ritmo normal dela. Daí o treinador chega lá e xinga essa pessoa. Daí essa pessoa, na próxima vez que ela vai correr, ela é muito melhor. O fenômeno que justifica isso, em termos estatísticos, é a regressão à média, né? Então, quando a gente repetir diversas vezes um experimento, então fazer a corrida 1, 2, 3, 4, 5 vezes, o que se espera é que realmente a gente retorne a um certo valor de nível médio, ou seja, depois de ter um desempenho muito ruim, o que se espera é que eventualmente o desempenho melhore, não porque a gente, sei lá, sentiu e se esforçou para isso, mas simplesmente porque a gente se aproxima daquele valor mediano. É mais ou menos essa lógica, então eventualmente pode não ter nada a ver com o fato do treinador ter xingado, não saberemos, né? Mas a questão é que realmente existe o fenômeno da regressão à média, então eventualmente quando a gente tem um desempenho muito ruim, depois a gente tende a ter um desempenho muito próximo da média, né? Pensando aqui, obviamente, em mantendo os demais fatores constantes, né? Pensando numa história de repetição que nem essa de, por exemplo, correr 100 metros, daí descansar e correr mais 100 metros, né? A questão toda é a seguinte, tem outros fatores que são relacionados ao sucesso. E daí ele vai dar alguns exemplos de escritores, diferentes escritores que mandaram seus manuscritos para muitas pessoas, muitas. E todos esses escritores foram amplamente rejeitados. Ele dá o exemplo da J.K. Rowling, que foi rejeitada por um monte de gente até publicar o Harry Potter. E daí, falando disso, qual que é a principal questão que faz com que essas pessoas que têm inúmeras rejeições consigam ser bem-sucedidas? Não é aleatoriedade nesse caso, é a não desistência. Então, se eventualmente você tem um objetivo, né? A aleatoriedade vai estar ali como um fator. Então ela vai impactar e pode ser que o dia que o seu manuscrito, vamos supor que você escreveu um livro, um dia que você mandar o seu manuscrito, pode ser que a pessoa que leia, ela não esteja num dia bom e por isso ela rejeite, né? Pode ser que eventualmente o seu manuscrito não tenha condições de ser publicado, mas a questão é, se houvesse somente uma primeira leitura e uma primeira avaliação, muitas das obras que nós conhecemos hoje não seriam publicadas, não teriam sido publicadas. Em função disso, a diferença entre as obras que foram publicadas e as que não foram publicadas é principalmente o fato de os autores não terem desistido de enviar sua publicação aos periódicos, aos jornais, às editoras, né? Então, aqui a gente tem uma questão muito importante e que dá uma ideia de qual que é a melhor estratégia para ser bem-sucedido em alguma coisa. É não desistir. E daí ele vai falar que realmente a habilidade é um fator muito importante, né? Mas a questão toda é que não é só isso. Ele começa a falar um pouco sobre o mercado de filmes, e a questão toda é que no mercado de filmes, ele vai dar diversos exemplos, existem filmes que são muito, muito caros, que têm uma produção gigantesca, que muitas vezes já usam elementos de uma fórmula de sucesso e eles ainda assim não conseguem um resultado excelente. Ao passo que outros filmes que não apresentam todas essas características têm sim um sucesso. A questão é que existe esse componente aleatório e hoje em dia, né, na leitura do livro a gente consegue entender o seguinte: eu não consigo fazer uma relação direta e única entre a habilidade e o resultado. Por que não? Porque existe um fator sorte no meio. Então,
obviamente, existe uma tendência de que pessoas mais habilidosas tenham resultados melhores. A questão toda é que muitas vezes isso não acontece não pela falta de habilidade dessas pessoas, e sim pelo fato de que aquele componente sorte foi prejudicado em algum momento. E daí ele vai dar um exemplo final, que é de um atleta de beisebol, que é o Babe Ruth, que eu não entendo de beisebol, então... E daí ele vai falar um pouco sobre que esse cara, tipo assim, ele tem um recorde gigante lá, e o que ele vai expor, né, o autor desse livro, é qual que é a probabilidade de um jogador com essas habilidades conseguir um resultado próximo do dele, né? E daí ele vai discorrer um pouco sobre isso. E falando que, eventualmente, existem diversos fatores aleatórios que se acumulam. E quando isso acontece, eu tendo a ter um certo nível de resultado. Então, eventualmente, o que eu tenho são vários cisnes negros aí juntos, né? Para usar a terminologia do Taleb. A lógica que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho um evento que é raro, e dentro desse um evento que é raro, eu tenho outro desdobramento que também é um evento raro. Então, acaba que eu tô numa situação de extrema raridade, mas que é possível. A minha ideia, então, seria falar desse capítulo mesmo, onde a gente vai ter aqui, basicamente, a lógica de que existe sim um componente habilidade, que ele é realmente importante. Esse componente habilidade, ele não determina de forma única o resultado, ou seja, eu tenho pessoas habilidosas que não vão conseguir o sucesso, e eu tenho pessoas que não têm aquele nível de habilidade que eventualmente vão por outros motivos, aqui eu posso chamar de sorte ou de aleatoriedade. E o principal fator que faz com que as pessoas consigam ter bons resultados não é necessariamente a habilidade, e sim o fato da pessoa não desistir, né? Então, quando eu tenho um resultado negativo, ao invés de me centrar nesse resultado negativo, o que eu faço? Eu persisto, eu continuo, né? Que ele vai dar o exemplo da J.K. Rowling, que vai mandar os livros para várias pessoas até eventualmente ser publicado. Muito obrigada, até mais!